Oi, quinto ano, como vocês estão? Vamos iniciar a nossa aula de matemática hoje com a atividade de Xerox. Atividade de Xerox, operações, frações e simetrias. Na primeira questão, a gente vê uma questão falando de receita, né? Receita de um suco de laranja, tá? Vamos ler a receita do suco de laranja. Valderez adora preparar sucos naturais para sua família. Veja uma de suas receitas: suco de laranja e cenoura. Esprema 6 laranjas grandes e despeje o suco em um liquidificador. Em seguida, lave e descasque 2 cenouras, corte-as em rodelas e adicione-as ao suco de laranja. Adoce a gosto com açúcar mascavo ou mel. Acrescente 4 pedras de gelo e bata bem todos os ingredientes. Rendimento 7 copos. Qual é a questão? A questão é, a gente quer saber quantos ingredientes seriam necessários para preparar 56 copos de suco. Então, o primeiro cálculo que vocês têm que fazer é dividir o número 56 por 7. Por quê? Porque a gente sabe que a receita do Valderez rende 7 copos. Então, a gente tem que saber quantas vezes essa receita seria necessária ser repetida. Então, a gente pega o número 56, que é a quantidade de copos que a gente quer saber, e divide por 7, tá? Vai dar um valor. Esse valor, do resultado dessa divisão, vocês vão multiplicar pelas 6 laranjas, pelas 2 cenouras e pelas 4 pedras de gelo, tá? Então, vocês vão dividir os 56 copos por 7, que é o número da receita do Valderez, e a gente vai ter a quantidade de vezes que a gente vai ter que repetir a receita. E aí, esse número vai ser multiplicado por 6, depois por 2, depois por 4. E vocês vão anotando em lista. Quantas laranjas serão necessárias para 56 copos? Quantas cenouras serão necessárias e quantas pedras de gelo serão necessárias? Ok? Essa é a questão 1, simples, uma questão para a gente começar a calcular. Daí a Jolane vai pausar para ir para 2. Eu pausei meu vídeo, mas ficou ruim a minha formatação do arquivo. Não sei como é que tá o de vocês, mas a minha questão 2 está aqui, ó. Um curso de língua inglesa oferece aos alunos 2 aulas semanais com duração de 2 horas e meia cada. Esse tempo é subdividido entre as 4 habilidades trabalhadas em sala de aula, sendo, aí a gente tem uma planilha aqui, uma tabelinha, né? Subir aqui, ó. A leitura são 45 minutos. O listening, né, ouvir, serão 35 minutos. Escrever, 35 minutos. E falar é o número que a gente precisa saber. Quantos minutos semanais o aluno tem durante as aulas para praticar especificamente a habilidade de falar? Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto corresponde 1h30. Quantos minutos a gente tem quando a gente fala 1h30, tá? Então, a gente primeiro precisa saber quanto tem 1h30. Depois, a gente precisa saber, aqui, ó, no enunciado, tá falando 2 horas e meias, né? 2 horas e meias por semana. 2 horas e meias por semana. Então, quantos minutos são 2 horas e meia? Primeiro você pensa quanto que é meia hora e depois quantos são 2 horas e meia. Você vai saber isso em minutos. Por quê? Porque vai ficar mais fácil para calcular. Depois você vai calcular essas 2 horas e meia vezes 2. Por quê? Porque são 2 aulas semanais, ó, tá escrito aqui, ó, 2 aulas semanais, tá? Então, são 2 horas e meia num dia, mais 2 horas e meia no outro dia. Então, a primeira coisa, quantos minutos semanais ele tem? São 2 dias vezes 2 horas e meia, mas primeiro você precisa saber em minutos quantos minutos são 2 horas e meia, tá? E aí, aqui embaixo, você já vai ter o número, tá? O número, porque você vai somar esse com esse com esse e vai saber quanto tem.
já vai saber quantos minutos são as 2h30 vezes 2, né? E vai ver o que falta. Vai diminuir o valor total dos minutos que você descobriu, menos o valor da soma desses 3 números aqui, tá? Vai ser a nossa conta, ok? Você pode anotar tanto aqui nesse retângulo, quanto aqui do ladinho da interrogação, tá bom, gente? E aí a gente vai para uma outra atividade de fração e medidas dentro da mesma atividade de hoje, ok? Aqui nessa primeira questão, a gente já vai calcular em forma de fração, tá, quinto ano? Eu vou ler o enunciado com vocês. O inglês Charlie Chaplin é um dos grandes nomes da história do cinema, sendo também conhecido como Carlitos em seus filmes no cinema mudo. O cinema mudo é que não tinha fala, tá? Era só gestos. Em 1940, filmou a comédia O Grande Ditador com duração de 2h06. O filme, O Grande Ditador, tem a duração de 2h06. Ana adora assistir aos filmes de Chaplin em sua casa. Certo dia, ela estava assistindo a comédia O Grande Ditador. Houve uma queda de energia e faltava apenas 1/3 do filme para ser assistido. Que fração do filme ela já havia assistido? Bom, o enunciado está dizendo para mim que o todo são 3, né? Terço é 3. Então, o todo do filme foi dividido em 3 partes, ok? Se faltava uma parte, quantas partes ela já tinha assistido? Vocês vão escrever aqui, tá? Quantas partes ela já tinha assistido em fração, vão representar em fração. O numeral barrinha o denominador, que é 3, ok? Letra B. Quantos minutos já haviam passado do filme? Pois bem, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que o todo, que o enunciado deu pra gente, é 3. O denominador é 3. Então, vocês vão pegar lá a quantidade de horas do filme, saber quantos minutos tem e dividir por 3, né? E aí, quando você divide por 3, você vai ter também que multiplicar por 2, lembra? Porque ela já tinha assistido 2 partes do filme. Então, vocês vão ter que fazer a divisão do total de minutos por 3, que é o nosso denominador, e do valor do resultado dessa conta, vocês vão ter que multiplicar por 2, que é a parte que ela já tinha assistido, tá? Vamos para a letra C. Deixa eu passar aqui sem pausar o vídeo. Quanto tempo ainda falta para a Ana terminar o filme? Essa vocês vão conseguir a partir da resposta da questão B, tá? Vocês vão saber quantos minutos totais tem o filme. Vocês vão saber na letra B quantos minutos ela já tinha assistido. E aí vocês vão fazer uma subtração para saber quantos ainda faltavam para terminar, que é 1/3, tá? Aí a gente vai para a questão 2. Deixa eu pausar para a gente arrumar direitinho aqui na tela. Quinto ano, Tia Lani vai retomar aquela dica que eu já tinha dado quando eu expliquei sobre fração para vocês, que é sempre ficar atento ao denominador. Por quê? Porque o denominador é quem denomina por quanto iremos dividir, por quanto nós iremos dividir o nosso número, tá? Aqui no número 2, a gente tem esse exemplo. Uma das maiores poetisas da literatura brasileira, Cecília Meirelles, nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Órfã de pai e mãe, ela não tinha pai e mãe, foi criada pela avó e aos 9 anos começou a escrever poemas. Passados 2/7 de sua vida, publicou seu primeiro livro. Tem um Szinho aqui encherido, tá? Vocês tiram porque a Tia Lani não tá podendo editar esse documento. Faz um risquinho nele. Seu primeiro livro de poemas intitulado Espectros. Então, o primeiro livro de Cecília Meirelles foi um livro de poemas e o título era Espectros. Bem, nós temos aí o 7 como denominador, certo? Então, a gente tem que saber primeiro quantos anos Cecília Meirelles viveu. Quantos anos ela viveu? Como que você vai descobrir isso? Você vai fazer uma subtração de 1964, que foi o ano que ela faleceu, menos 1901. Aí você vai ter a quantidade de anos que durou a vida de Cecília Meirelles.
Depois que você descobrir esse número, você vai dividir ele por 7. Por quê? Porque você vai ter que saber quanto tem cada parte da vida dela, tá? Ó, aqui tá dando denominador 7. Então, quanto vale cada parte da vida de Cecília Meirelles se for dividido por 7? E aí, ó, passados 2/3 da vida, publicou o seu primeiro livro. Então, quando você souber quanto vale cada parte de 7 da vida de Cecília Meirelles, você vai multiplicar por 2 e vai saber com quantos anos ela publicou o primeiro livro. E quando você fizer essa subtração aqui, você já vai saber a resposta da letra A, quantos anos Cecília Meirelles morreu. E aqui, ó, vocês vão representar em fração, quantos anos viveu, que fração dos anos que viveu representa a idade do início da sua carreira como poetisa. Aí tá querendo saber do 9. Lembra? Ela começou a escrever com 9 anos. Então, lembra, vocês vão ter que descobrir lá, aqui na letra B, ó, o que eu estava dizendo anteriormente. Cada parte da vida de Cecília Meirelles. Qual é o número que representa cada parte de Cecília Meirelles? Lembra, vocês vão precisar saber quantos anos ela viveu, quantos anos durou a vida dela. Depois pegar esse número e dividir por 7. Vocês vão saber cada parte da vida dela em fração. Qual número representa, né? Que fração dos anos que viveu representa a idade do início de sua carreira. Então, vocês vão ver qual é a parte da fração que vale 9. Qual é a parte da fração de 7, né? Que vale 9. Lembra que a gente está dividindo a vida de Cecília Meirelles, a quantidade de anos que ela viveu, em 7 partes, ok? Se a gente está dividindo a vida dela em 7 partes, o 9, que é o 9 anos, vale que parte, tá? Então, vocês vão representar em fração. Como que representa em fração? Numeral em cima, barrinha, denominador embaixo. O denominador, nessa questão, sempre vai ser 7, tá bom? E aí, a gente vai para a letra B, que é a questão que a tia Lana começou a explicar lá em cima e foi pulando os bois, né? Com quantos anos ela publicou a sua primeira obra? Quanto vale 2/7 da vida de Cecília Meirelles, tá? Aí vocês vão digitar em numeral, quantos anos, ok? Bom, essa é a atividade de hoje. A gente se encontra daqui a pouquinho na nossa live, tá? Quem assistir esse vídeo já vai anotando as dúvidas pra gente tirar. E vamos que vamos. Beijo, quinto ano. E agora a gente só tem a aula, o nosso sarau online amanhã. Beijo, gente.